Boa noite, Denis. Boa noite, sejam vindos. Boa noite, Denis. Sejam bem-vindos. Olá, olá. Vão entrando aí, pessoal, que a gente está fazendo uns testes técnicos. A gente vai falar hoje sobre violência da mulher no ambiente virtual. Eu tenho experiência... Oi, Rodrigo! Rodrigo foi uma das pessoas que ajudou na divulgação. Rodrigo Baixo, da Advogabilidade. Muito Boa obrigada, noite, boa muito obrigada pela noite. divulgação. Nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre violência contra a mulher no ambiente virtual. Catiele Marques, eu vou dispensar o doutora, que a gente está de tá informal aqui, pede o ambiente, o tema permite isso, essa falta de um pouco de formalidade. Ela tem bastante experiência em violência contra a mulher, atua na área, tem vários projetos, não só na Paraíba, mas no Brasil inteiro. E eu sou formada na área de tecnologia, né? E sou advogada. Então a gente uniu as duas coisas para falar um pouquinho. Se apresenta um pouco, Catiele, enquanto o pessoal está entrando. Isso. Como ela já disse, sou advogada, trabalho há mais de 10 anos na temática de violência contra a mulher. Né? Fui advogada do Centro de Referência da Mulher, do município de João Pessoa, fui assessora da Promotoria da Mulher, né, a nível estadual. Faço parte da rede de enfrentamento à violência estadual, que é da REANCAV. Essa rede é composta pela Secretaria de Segurança, pela Secretaria de Educação, de Saúde. Então, nós temos colaboradores a nível estadual. Todas as delegacias estão integradas, várias advogadas, né? O grupo Tamo Juntas, que é um grupo de advocacia, de mulheres advogadas que trabalham gratuitamente para as mulheres mais vulneráveis. Então, essa rede de enfrentamento, ela alcança o estado inteiro. E graças a essa rede, a gente tem dados muito bons. Olha, Leilane! Né? Seja bem-vinda, Leilane! Oi, Leilane! Nossa colega aqui da Paraíba. Boa noite. Né? Então, essa rede de enfrentamento, ela é sólida e, assim, a gente tem vários casos resolvidos graças a esse conjunto de mulheres que se dispôs, né, e a organismos como o 8 de Março também, que é uma ONG, estarem juntas conosco. Então, é um pouquinho... Eu acho que a gente tem um pouquinho de experiência nessa área. Né? Bom, puxar um pouquinho. Pessoal, enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai dar uns avisos iniciais, tá? Vocês podem enviar perguntas do lado da caixinha onde vocês escrevem, tem um quadradinho com a interrogação. Vocês podem enviar perguntas lá. A gente vai reservar 20 a 15 minutos para responder perguntas. E compartilhar essa live com os seus seguidores, as pessoas que vocês acham que vai gostar do assunto. É muito importante e a gente está precisando falar sobre isso. A gente fala sobre violência da mulher na vida real, mas no ambiente virtual a gente não fala muito, né? A sociedade não fala muito. Então, vão entrando, vão curtindo, vão mandando coraçõezinhos que a gente vai começar, tá bom? A parte técnica aí, nada? Não vai conseguir... Nós tentamos... Catiele estava... a gente tá com um probleminha no Instagram de Catiele e a gente resolveu fazer aqui no meu Instagram mesmo. Mas isso não impede, eu vou deixar fixo aqui o Instagram de... Eu vou deixar fixo aqui... Ai, Sérgio, seja bem-vindo. Oi, noite. Sérgio. Bem-vindos. Eu tô procurando aqui. Onde é que eu... Cadê a... Não quero isso. Eu quero enviar uma mensagem, deixar fixa. Aqui tá chegando atrasado. Não sei se é por causa da internet.
É, que tem esse Tem retornozinho. o delay. Faz o seguinte. Vou falar mesmo. Só um minuto. Pode falar. Você grava o vídeo normal. Gravar no vídeo normal. Só o vídeo, sem ser a live. Porque aí a gente compartilha o vídeo também. Isso. Entendeu? Cadê meu celular? Bom, oi Tereza. Tereza Brunet acabou de entrar. Seja bem-vinda, boa noite. Então, vamos começar, né? A gente... Ah, consegui. Eu vou deixar fixo aqui o Instagram da Catiele, para vocês seguirem ela, tá? Oi, Eliane, boa noite, seja É bem-vinda. outra advogada que luta bastante em prol da mulher. Foi nossa primeira presidente da Comissão da Mulher Advogada, seja bem-vinda. Júnior Lucena, boa noite. Oi, Júnior, boa noite. Olá. Bom, então acho que a gente pode começar o assunto, né? É. Ah, e só mais um recado. Eu acho que esse recado eu vou deixar para o final, que é um presente. Deixar para o final. Botão azul. Fiz a guarda da noite. E aí, vamos lá, ó, Mrs. Crispim. E aí a gente já pode começar. No final eu vou deixar um presente para vocês. Então, pode falar. A gente vai começar sobre quais crimes que acontecem na vida real, Catiele, e que podem ser passados para o virtual. A gente pede também para que, caso vocês tenham algum tipo de dúvida, né, vocês possam... Podem enviar que no final a gente vai responder, Isso. Tá bom? Certo? Aí a nossa temática de hoje à noite é exatamente violência contra a mulher no ambiente virtual. A gente achou interessante exatamente trazer, é muito mais um bate-papo, um início, né, das nossas conversas. E aí é interessante a gente trazer alguns números, né? Eu sempre gosto de trazer números porque aí a gente consolida um pouquinho por que a gente está falando sobre isso, né? Porque é importante falar sobre essa violência que a gente, muitas pessoas me perguntam, está crescendo, né? Já existia? Então é importante. Oi, Marina, boa noite. Marina, meu Deus do céu. Seja bem-vinda, uma grande amiga, nossa conselheira federal, né? É outra mulher forte, né? Outra mulher forte de luta, e é importante termos mulheres em lugares estratégicos e de poder, né? Então, retomando, né, a gente precisa consolidar com alguns números. Existe uma pesquisa a nível mundial que é feita entre 89 países, que essa pesquisa é realizada de 10 em 10 anos. E os dados da pesquisa compilados durante 2 anos para publicação. E sua última publicação foi agora em 2018, né, que é o mapa da violência. Então, de acordo com esse mapa, nós temos um número de feminicídios, que são os assassinatos de mulheres, eles ocorrem 13 por dia. E é um número alto. Esse número é Brasil ou é mundial? Esse é nível Brasil. Brasil. Então, nós temos por dia no Brasil 3 mulheres sendo mortas por feminicídio. Isso, exatamente. Certo. Exclusivamente por serem mulheres, né? Ou dentro dos seus lares. A cada 9 minutos, uma mulher é estuprada, né? A cada 2 minutos, uma agressão ocorre dentro de casa. E aí, nós, Brasil, ocupamos o 7º lugar, né, nesse ranking de 89 países, dos países mais perigosos para uma mulher viver. E é um número alarmante. E a gente precisa realmente conversar, a gente precisa saber que tipo de violência é essa, que às vezes a gente não reconhece, né? E aí, quando a gente fala de estupro, e eu vou trazer um pouco da violência sexual, a gente fala
a gente fala desse estupro que ocorre no silêncio do lar. O estupro na via... Olha, Kel! Oi, Kel, boa noite, seja bem-vindo. O estupro na via pública, né, no ambiente público, a gente reconhece, a gente sabe. Mas e o estupro dentro da relação conjugal? Entre namorados, companheiros, maridos, que é aquele estupro que a gente diz, não, hoje eu não posso, hoje eu não quero, mas mesmo assim ele acontece. E que está sendo muito bem retratado no seriado Coisa Mais Linda, né, do Netflix. É um seriado brasileiro da Netflix que tá ensinando, veio de uma forma muito didática, a apresentar para o público, para a sociedade, todas as formas de violência que nós mulheres sofremos. O seriado se passa na década de 50 e 60, mas todas as violências ali apresentadas ainda hoje estão bem presentes na vida de muitas mulheres, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, né? Isso, exatamente. Então, assim, quando nós mulheres dizemos não, mesmo na nossa relação, naquela relação emocional que vivemos, é não. Então, esse tipo de estupro que não é reconhecido, ele existe. E aí, como é que ele vai se propagar na relação, nesse tema, onde é que ele entra nesse tema que a gente está trazendo hoje, que é essa violência no ambiente virtual. O estupro, ele vai existir? Às vezes, que não é crime de forma alguma, aquele casal que está se relacionando filmar, tirar fotos, né, daquela relação, porque é algo para eles, mas se torna crime quando essa relação termina, Gi entrou. né? Seja bem-vinda, Gi. Boa noite para você. Então, é violência quando essa relação ela termina e aquele companheiro ele simplesmente divulga. Que aí a gente chama de pornografia de revanche ou de vingança. Eu particularmente não gosto da revanche, porque ela traz aquele sentido, aquela conotação exatamente de que a mulher ela fez algo para... Feriu a masculinidade. Feriu a masculinidade, na verdade, e feriu a posse, né? Porque não é masculinidade. A masculinidade ela é outro tipo de subjetividade, mas ela feriu a posse daquele companheiro, daquele homem, e ele entende que aquela mulher ela deu causa. Isso. Então, assim, é aquilo que a gente vê. A vítima, na verdade, ela deu causa. Nós apanhamos porque merecemos, nós somos violentadas porque provocamos, né? Não precisava a gente usar aquela saia curta, não precisava a gente usar aquele batom vermelho, né? Porque bebemos. Porque bebemos, porque usamos um decote, ou seja, nós demos causa a uma violência. Isso. E você falando sobre causa à violência, só te interrompendo, eu recomendo demais assistirem um documentário também na Netflix, que é Andrew and Daisy, que retrata o estupro de três adolescentes. Todas elas foram dopadas com bebida alcoólica, foram estupradas e tiveram as imagens do pós-estupro divulgadas nas redes sociais. Das três, uma delas se suicidou uma semana depois, porque não aguentou a pressão social. Uma delas teve a casa incendiada depois que o caso veio à tona em mídia nacional, teve a casa incendiada. E assim, é um documentário que mostra a vida mesmo delas, da família, de como foi o pós, e essas duas sobreviventes da violência, elas trabalham em ONGs que dão apoio a meninas que passaram pela mesma situação. Então, entra exatamente nessa questão do estupro e da pornografia de vingança. Isso. E assim, a dificuldade que a gente tem no crime sexual, que exatamente as mulheres, elas já são violentadas. Então, quando elas chegam numa delegacia ou chegam perante um juiz depois de todo o percurso do processo, para que elas relatem tudo aquilo. Então, tudo que a gente relata, né, a gente revive. E quando você revive uma violência, aquilo ainda dói.
Eu costumo dizer que a gente não esquece as violências que sofreu, a gente aprende a conviver com elas. Elas estão marcadas na alma de cada mulher, né? Então, recentemente eu tive uma audiência de uma violência sexual e a dificuldade daquela vítima de falar o que aconteceu para que o próprio juízo pudesse tipificar, pudesse entender quais os tipos de violência ocorridos ali, foi muito penoso. Porque ela não conseguia relatar. Então, ali naquele momento, ela de frente para um juiz, um homem, super sensível o juiz, mas mesmo assim ele era um homem, né? Um promotor e um defensor público homem. E só a escrivã e eu, como mulheres dentro da sala, aquilo constrangeu aquela vítima. Então, por essas e outras, tantas vítimas de violência sexual não denunciam, né? E a gente tem uma notificação irreal, né? Que a gente chama de subnotificação, né? Porque nem todas as mulheres elas denunciam exatamente por se constranger, dizer o que foi que aconteceu, como foi que aconteceu. E infelizmente nós mulheres não fomos criadas, né, educadas para a gente reconhecer o nosso corpo e para a gente ter toda uma liberdade sexual. Isso não existiu. E aí, como é que funciona a pornografia de vingança, assim, na prática? A pornografia de vingança, ela funciona exatamente aquele casal fez aquela imagem, aquelas fotos, terminou a relação e ele ou ela muito mais ele, né? Muito mais ele, joga todas aquelas imagens ou aquele vídeo nas redes sociais. Por quê? Aí vamos lá. Quando uma foto de uma mulher, e aí eu vou trazer o caso de Luísa Sonza, de Whindersson Nunes, né, a esposa dele. Quando a gente coloca a imagem de uma mulher nua nas redes sociais, os comentários são de acordo com a moral dela. Isso. Como é que ela fez isso? Por que ela tirou aquela foto? Né? A culpa é dela. A culpa é dela. E aí começam todos os comentários, né? Todos os comentários e adjetivos que nós conhecemos das mulheres, né? Quando sai uma questão de mulheres ou de homens, aí isso é interessante. Quando sai a foto de um homem era grande, grosso, como era, barriga tanquinho. Então, vai se trazer exatamente a questão do corpo. A questão muito mais do masculino. E não da moral daquele homem. Não se pergunta por que ele fez. Não se adjetiva aquele homem. Né? Mas nós mulheres somos adjetivadas sim. E aí, esse é o grande problema. E a pornografia de vingança, eu prefiro utilizar a vingança do que propriamente a revanche, né? Porque nenhuma vítima dá causa às suas agressões. Vítima é sempre vítima. E nós, mulheres, infelizmente, seremos vítimas de algum tipo de violência. Né? Não existe nenhuma mulher que nunca sofreu um tipo de violência. Desde aquela que anda no ônibus lotado e que foi constrangida, assediada, né? Que na verdade é encoxada. Né? Ou aquelas que foram vítimas no trem, no transporte público, né? Isso, transportes públicos. Isso. Quantas de nós não passamos constrangimentos no trabalho, de um colega de trabalho ou o patrão colocar a mão na perna da gente, ficar um pouquinho mais próximo. Eu ouvi um caso, você falou colega de trabalho, eu me lembrei. Eu ouvi um caso faz muito tempo. Eu não lembro se foi aqui da Paraíba ou se foi em outra cidade, que o chefe colocou uma câmera de segurança bem de frente para a secretária, que dava para ele ficar enxergando o bucho dela e ficar vigiando o que ela fazia no trabalho. Ou seja, ela era vítima tanto de assédio moral quanto de assédio sexual, numa situação como essa. Exatamente.
Exatamente, a gente tem muito isso. Né? Qual o próximo crime que nós temos? E aí a gente tem um crime bem legalzinho, que é o sexting, né? Que são os famosos nudes, né? Que mandar nude e receber nudes não é crime, não né? tem problema nenhum. Não existe nenhum problema. O problema é eu receber aqueles nudes e propagar, repassar, transmitir, né? E aí é uma questão de segurança. Se você tem uma segurança, confia em certa pessoa, mande. Isso daí é muito tranquilo. Mas, mulheres, por favor, segurança acima de tudo, certo? E aí eu vou entrar na minha área de tecnologia, né? Não é só segurança com relação à pessoa, porque voltando ao caso de Luísa Sonza, da esposa do Whindersson Nunes, ali foi uma invasão à conta dela, ela teve a foto distribuída na internet diretamente, então ela não sofreu aquela tentativa de extorsão por ameaçar, e aí você até me explica a diferença entre a tentativa de extorsão por tentar ameaçar publicar a foto ou a ameaça direta de publicar a foto e etc. Algo semelhante ao que aconteceu com Carolina Dickmann, que deu origem àquela lei Carolina Dickmann. Né? Então, assim, a questão, e a gente está vendo muito sobre Lei Geral de Proteção de Dados, vazamento de informações, vazamento de dados, isso também entra na questão dos nudes. Muito cuidado onde você tira a foto e se essa foto está sendo compartilhada automaticamente na nuvem. Porque se sua conta, seu e-mail do celular é invadido, então todas as informações que tem sobre você naquela nuvem vão estar disponíveis para o invasor. E aí, se ele tiver uma foto mais íntima sua, de um momento íntimo seu e de seu marido, não precisa nem ser você contra o marido e vice-versa. Basta ter uma foto íntima. E se você não tiver um cuidado com relação a isso, você vai ter a sua foto vazada, que foi o que aconteceu com Luísa e o Whindersson. Isso mesmo. Então, na verdade, o sexting, né, para finalizar, ele é só a questão de você encaminhar, compartilhar com a outra pessoa que você confia um pouco mais, nudez e tudo a respeito de sexo, né? Mas aí vamos ter segurança sim, né? E aí a gente vem para os outros tipos de violência, que aí no caso é a sextorção, que aí é quando a sextorção é exatamente quando um terceiro, que aí é um hacker, invade, né? Ele invade as suas redes sociais ou algum dispositivo e aí ele primeiro manda para você, manda uma mensagem para você dizendo que se você não depositar uma certa quantia e aí eles estão usando muito a questão dos bitcoins, não é isso? Sim, bitcoin. As criptomoedas. Isso, as criptomoedas. Quem é bom nessa área é André Cabral, Amanda Lima, Gustavo Rabai e Felipe Vitor. Então, assim, o negócio está tão moderno que até a moeda... Até as moedas virtuais. Até as moedas virtuais estão entrando. Então, aí ele vai fazer, né, essa promessa, essa conversa principal com você, exatamente de dizer, ou você me paga, ou na verdade eu publico suas fotos íntimas. E às vezes, talvez em algum momento eu tirei uma foto íntima e tal, mas eu não me lembro porque foi uma única vez. Mas ele tá lá nas nuvens. E aí? Né? E aí, o que é que acontece? Realmente ele puxou ou não puxou? Realmente eu tenho ou não tenho? E aí você vai acabar cedendo, né? E aí, no caso da sextorção, existem vários outros tipos penais que podem ser enquadrados diante de cada caso. Né? E aí, a invasão, né, de privacidade, que foi o que ocorreu com Luísa, porque não houve essa questão, né? A princípio, uma análise bem grosseira e superficial, não houve a questão de pedir dinheiro, mas exclusivamente de publicar uma foto
íntima dela. Aham. Diretamente, sem Diretamente. nem entrar em contato com ela. Exatamente, até mesmo por ser uma pessoa pública. Uhum. E aí a gente precisa também pensar nisso. Porque nós mulheres somos tão vítimas, né, desse tipo de Se violência? eles trocaram nudes, porque até o próprio Whindersson Nunes falou num vídeo que ele foi defender ela, que trocou nudes com ela. Porque que se teve acesso à foto dela, muito provavelmente teve acesso à foto dele. Por que não Isso. publicou a foto dele também? Só foi a dela? Exatamente por isso. Porque Tá entendendo? quando eu publico uma foto feminina, nos atinge a moral, Isso. né? E não o físico. É Uhum. muito mais a moral. Porque o questionamento é, por que ela fez aquela foto? Será que a gente não tem essa liberdade de Aham. tirar uma foto e mandar para quem a gente gosta, para quem a gente ama, para quem a gente convive? E Se a gente tem essa intimidade, essa segurança, né? exatamente. Casados. Casados. E eles claramente nas redes sociais mostram uma relação muito íntima, muito. Como é que eu posso dizer? Acho que é íntima mesmo. Tem cumplicidade. tem cumplicidade. Muita cumplicidade entre eles. E outro, venhamos e convenhamos, as redes sociais, a internet, esse mundo virtual, É. ele também vem para facilitar e para criar pontes, né? Isso. Porque Exato. ele cria pontos entre distâncias. Uhum. Vocês estão aí, a gente está aqui, a gente está conversando, né? Trocando ideias. Então, poxa, eu tô com uma pessoa que eu amo longe, e eu quero conversar, quero falar, quero De uma forma mais íntima. É, não mais tem o direito de íntima. fazer isso. E eu não tenho o direito de fazer isso porque simplesmente eu tenho que ficar preocupada com os outros interessados que querem uma foto nossa para publicar e sujar a nossa imagem. Porque ainda existe muito essa questão, né, do nu. Né? Esse tabu que não pode ser colocado. O nu, ele choca. É. Né? E aí eu acho que pra gente, com relação a esse tema, a gente pode ficar naquela coisa da análise. Por que o nu me choca? Né? Exato. Então eu acho que está muito mais na gente do que no outro. Uma coisa que eu lembrei também, é quando você falou da segurança com relação à pessoa para quem você está enviando, eu lembro do WhatsApp. Porque o sistema de segurança do WhatsApp, ele é ponta a ponta. Então, quando eu mando uma informação para você pelo WhatsApp, só eu e você tem acesso a essa informação. O servidor do WhatsApp não tem esse acesso. Por isso que surgem tantas brigas, tantas discussões entre o judiciário brasileiro e o WhatsApp com relação às investigações. Entendeu? Porque o servidor do WhatsApp não tem acesso às informações que nós trocamos. Então, tem com relação a isso. E aí, eu pergunto, qual a responsabilidade penal da pessoa que repassa esse nude que eu enviei pro cara? Qual a responsabilidade penal dele, ou minha também, se eu repassar esse nude ou se ele repassar um nude meu para outra pessoa? Na verdade é o dano, né? E aí a gente tem uma nova lei, onde ela na verdade, autoriza a Polícia Federal, né, a investigar todos os crimes de ódio e de compartilhamento de conteúdo, de nudez e de sexo nas redes sociais. Então a gente agora tem uma polícia especializada, né, porque Polícia Federal, vamos e convenhamos, a gente tem que bater palmas para a nossa Polícia Federal, que existem os melhores agentes em termos de tecnologia, né, e tantos outros, tantas outras áreas. Então, já foi autorizado essa lei, ela dá essa competência à Polícia Federal, né? E isso nos traz também uma certa segurança quando o crime ocorre, né? Da questão de apuração do próprio crime, de investigação e de chegar realmente a aqueles agressores. E isso é compartilhar no caso, não só contra mulheres, né, nos crimes de ódio, mas de pedofilia também, que é muito importante. Né? Eu sempre digo para as crianças e adolescentes que a gente nunca sabe quem é que está do outro lado. Né? E a gente precisa ter esse cuidado também. Sim. Né? Bom, e nós aí, já falamos de estupro dentro da relação e ligamos ele à pornografia de vingança. Isso. Falamos de sextorção, falamos de sexting.
Isso, de invasão de privacidade. Invasão de privacidade. Qualquer dúvida, mandem onde eu falei, nessa interrogaçãozinha do lado onde vocês enviam as mensagens, que no final a gente vai responder. O que mais que nós temos? E aí a gente tem o cyberstalking. O que vem a ser esse cyberstalking? Na verdade, Fui vítima recentemente de cyberstalking. Eu nem sabia, gente, olha só. Eu nem sabia que a forma como o cara estava me abordando na rede social era um crime tipificado. Agora é crime ou contravenção? É crime. É crime. Cyberstalking, olha que chique. É crime, gente. Cyberstalking. Né? E aí, diante de cada caso, a gente também tipifica. E aí, claro que as colegas têm que ajudar e auxiliar, porque o que é que ocorre nesse crime, nesse cyberstalking? É a perseguição virtual. É aquele carinha que simplesmente pede uma solicitação para nos seguir, né? E aí ele entra no nosso Facebook, no nosso Instagram, porque a gente acha que o carinha é legal. E aí ele sai curtindo todas as nossas fotos, acaba entrando no nosso WhatsApp também. E aí fica mandando várias mensagens pra gente. Mensagens num dia. Gente, resumindo, é aquele cara que não entende a mensagem do vácuo. O cara manda mensagem, você não responde. Aí ele não entende e fica mandando mensagem o dia inteiro. Pronto, falei. Pronto. também. Mas aí o que é que acontece? Nas nossas redes sociais, infelizmente, como a gente não tem a experiência nem o conhecimento com a tecnologia, a gente coloca vários tipos de informações. A gente coloca onde a gente está, no próprio Facebook, onde a gente anda, qual restaurante que a gente foi, né? Onde a gente trabalha, acaba tendo isso, né? A gente acaba se tornando uma pessoa pública. Sim. Né? Então aquele cara, ele vai saber onde você frequenta, quais são os dias, então ele vai começar a saber um pouco da sua rotina. E aí, além dele lhe perseguir nas redes sociais, ele pode chegar ao ponto de lhe perseguir na vida real. E aí a gente precisa ter cuidado. E a orientação que eu dei para nossa colega, nossa grande amiga, foi exatamente, ela fez, não, que é o que todo mundo faz. Vou bloquear em todas as redes, vou excluir. Não, antes de vocês fazerem isso, juntem informações. Porque do jeito que ele consegue informações de vocês, ou de nós precisamos também ter informações sobre ele. Então ele vai colocar nas redes sociais dele, a não ser que a rede social seja um fake. Aí, gente, o negócio é muito mais complicado. Você sabe que depois eu fui investigar, né? Fazer trabalho investigativo, eu encontrei 6 perfis de Instagram dele. Pois é. Aí saí bloqueando todos eles. Então, daí vocês veem. O cara, ele realmente já tinha más intenções, porque quem não tem más intenções dá nome verdadeiro, perfis verdadeiros, né? E aí a gente precisa juntar um máximo de informações. Por quê? Porque se essa perseguição vem a ser uma perseguição real, ela sai do virtual e vem para o real, a gente precisa de elementos para que a gente possa promover um processo, construir todo um processo. Junto à delegacia, e é um processo criminal. Né? Então, o que é que ocorre muito? A gente bloqueia, não tem informações nenhuma desse agressor, e aí a gente fica sofrendo... Portugal entrando, hein? Fica sofrendo várias agressões, e aí... Né? Graças a Deus, meu não veio pro mundo real. Ó, André Cabral! Seja bem-vindo, André! Obrigada! E aí, o que mais? Depois de cyberbullying, o que mais? E aí, a gente teve um movimento, né, que aí é muito importante também para nós mulheres, que é o movimento Me Too, que ele teve um boom em 2017, que foram exatamente pelas atrizes, né, de Hollywood, todas as celebridades, que elas começaram a dizer eu também. Né? Eu também sofri violência, assédio, eu também sofri
a violência sexual, né? No meu trabalho e fora dele. Então, nós precisamos dizer, nós precisamos encorajar outras mulheres. Nós sofremos violência, cada uma de uma forma diferente, cada um soube lidar de uma forma diferente, mas a gente precisa se unir e nos dar as mãos. Sim. E dizer assim, eu posso te ajudar porque eu passei. E não só mulheres, homens também. Homens também, Homens né? também. A violência, ela é transmitida porque ninguém nasce com ela. E à medida que eu começo a combatê-la, então a gente vai ter pelo menos um pouquinho de um mundo melhor. Né? A gente construir, fazer essa construção conjunta e coletiva. Né? Então a gente precisa disso. Então, o eu também é para dizer que estamos juntas. Né? Por isso que a gente fala tanto de sororidade. E eu gosto muito de dizer que a sororidade é quando eu me reconheço naquela mulher e ela se reconhece em mim. Então, quando a gente se reconhece no outro, a gente trabalha para que as coisas sejam diferentes. E que essa violência que a gente vivencia, ela seja amenizada. Né? Porque eu acho que vai ser muito difícil a gente erradicar, mas amenizar sim. Não. Eu acho que é isso. Ótimo, massa. Mais algum? Não, né? Não. Bom, antes que perguntem, o cyberstalking, que eu fui vítima, graças a Deus ele não passou para o mundo real, eu sabe Deus onde é que a criatura tá, e enfim. Bem longe, bem longe. Tá no canto dele e eu no meu, graças a Deus. Vamos lá, gente, tem perguntas, eu vou dar uma olhada nos comentários, ver o que foi que a galera comentou. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Não. Tem perguntas aí? No da Catiele? Que eu trouxe assim, cuidado com essas fotos e realmente a gente precisa ter muito cuidado. Tem que conhecer muita pessoa. Gente, aplicativo de namoro é bom, podem utilizar, podem brincar, usar. Agora, mantém segurança. Por quê? Porque, como eu digo, a gente não sabe quem é a pessoa do outro lado. Ó, vejam o que aconteceu com a empresária no Rio de Janeiro no início desse ano, né? Ela passou 8 meses conversando com um cara e na primeira noite que se encontraram para um jantar, ela sofreu 4 horas de espancamento dentro da própria casa. E se não fosse os funcionários do prédio, talvez ela tivesse morta. Então ela teve o rosto completamente desfigurado. As cirurgias que ela vai precisar fazer são cirurgias de plástica mesmo, questão de estética, graças a Deus nada muito grave. Mas tem que se ter cuidado com relação com quem a gente conversa. E a gente precisa lembrar o seguinte: se mulheres que convivem há mais de 10 anos com seus companheiros sofrem violência dentro de casa... Exato. Gente, temos que ter todo o cuidado do mundo com quem a gente está conhecendo. Não levem para as suas casas, vão para lugares públicos, conheçam antes de tudo. Aí eu acho que eu vou trazer uma coisa de quem passou por uma época mais antiga. Né? Da época... Não. Eu tenho que trazer um pouco da época que a gente vivia os assustados, né? Então, assim, vamos tentar conhecer, vamos conhecer os amigos, a família, irmãos, primos. Gente, puxar a ficha mesmo. Puxar a ficha, entendeu? Faça como eu, quando eu tô conhecendo uma pessoa que eu sei que conhece alguém, me dê a ficha aí de fulano, por favor, ficha completa. Pois é, vamos tentar investigar, porque é a nossa segurança, é a nossa vida, é a nossa integridade física, então... Mas isso não significa dizer que a gente vai deixar de paquerar, que vai entrar nos aplicativos, nos aplicativos de namoro. Tudo isso é muito válido, agora sempre mantendo segurança. A Thaís e Caroline disse: assistam Coisa Mais Linda. Sim, Thaís, e nós mencionamos aqui a série, também mencionamos o documentário Andrew and Daisy. Tem outro documentário também que fala sobre uma onda de estupros que acontecem nas universidades americanas.
Tá no Netflix também, me falaram. Olha, não estamos sendo patrocinadas pelo Netflix, tá? É bom. É bom a gente frisar isso. A gente tá mencionando porque são séries de TV e são documentários que acabam educando e nos despertando para outras realidades. Deixa eu ver quem mais. Isso mesmo, Eliana, é verdade. O homem é gostoso, a mulher é piranha. Sempre assim. Por aí. Cuidado o que eu falou, cuidado com o envio dessas fotos. Valem também para o caso de envio em aplicativos de paquera utilizados para sexting. Isso mesmo. Leilane, caso a conta da pessoa que recebe esteja com sincronização automática para nu, já é o risco de vazamento caso a conta do recebedor também seja invadida. Exatamente, Leilane. Exatamente dessa forma. Que mais? A Stephanie entrou. Stephanie é também bastante atuante na luta em defesa das mulheres. Seja bem-vinda, Stephanie. Deixa eu ver o que mais. André falou, parabéns pela live com um tema tão importante. Obrigada, André. André Cabral é um parceiro enorme, também ajudou bastante na divulgação. E esse parceiro, ele tá com uma mentoria para Advocacia 4.0, que é a surpresa que eu vou dar para vocês. Nós sabemos da realidade brasileira com relação à quantidade de advogados que está saindo por aí, né, que já passam de 1 milhão de advogados. E se você continuar no mesmo, aí vou dar uma fala bem direta e pontuar que é para doer mesmo. Se você continuar fazendo a mesma advocacia de sempre, desculpa, você vai falir. Procura outro emprego que é melhor. Agora, se você quiser continuar na advocacia que ama, então faz o curso Mentoria Advocacia 4.0 do André Cabral e do Gustavo Rabai. Eu tenho um código de desconto, 10% de desconto. É só ir lá no link que está no meu perfil e digitar a palavra jurimetria. E você vai ganhar 10% de desconto, tá? As aulas começarão agora em maio. Serão 5 encontros ao vivo durante o mês de maio. E você vai sair de lá com o cérebro explodido, provavelmente. Com toda certeza. Mas com certeza você vai escolher uma área que vai se encaixar na área que você atua atualmente. Eles vão falar sobre startups, vão falar sobre blockchain, vão falar sobre Big Data, vão falar sobre inteligência artificial, vão falar sobre muita coisa bacana. Então, vão lá, confere esse curso, vocês vão gostar muito. São 2 pessoas maravilhosas. Pela Legal Mind Academy. Larissa também entrou, chefe. Seja bem-vinda! Gisele, tipo CSI, sou dessas. Tipo CSI aonde, Gisele? Vamos investigar sim. Pamela está pedindo para escrever as sugestões do Netflix. Vou escrever agora. Certo. Só um minutinho. Bota a câmera lá pra É porque eu preciso escrever. Vocês podem mandar mais perguntas, Joaquim Lourenço. Joca, seja bem-vindo, Joca. Joca é ótimo. Boa noite. É um grande colega também, né? Aqui. Advogado. Sugestões do Netflix. Estou escrevendo aqui para vocês. E vou deixar fixo. A live vai ficar disponível pelas próximas 24 horas. Quem não pôde assistir agora, tá? Compartilhem, por favor. Compartilhem com os coleguinhas. Para quem precisa entender como é que funciona a violência contra a mulher na internet. E vocês podem também irem dando sugestões de próximas lives, de temas, né, para que a gente possa estar trabalhando isso também. A gente está iniciando um projeto exatamente de informações. Por quê? Com relação às violências, muitas mulheres não sabem que sofrem, né? Então, são vários tipos de violência, violências simbólicas, violências institucionais, as sexuais, patrimoniais, morais, e tantas outras que existem que a gente não reconhece. E aí eu posso dizer que, dentre tantas violências que eu sofri,
né? Até assédio também no trabalho, né? Tanto assédio moral quanto assédio sexual, que eu já sofri. Eu descobri recentemente uma violência que eu vinha sofrendo, né? Uau! Uau! A pessoa que Na internet? trabalha... Não. A pessoa... E foi exatamente uma violência psicológica. Eu Né? já sofri, eu fui vítima de violência moral e sexual no ambiente de trabalho. Mas... E uma delas foi só moral, mas praticada por outra mulher. E, gente, eu vou dizer a vocês, a violência que dói mais é aquela violência vinda de outra mulher. Isso. Dói mais do que vindo de um homem. Porque é aquela coisa, somos semelhantes. A subjetividade é a mesma. Então, assim, eu que trabalho tanto tempo com violência, vim descobrir recente de uma violência que eu sofria porque eu não reconhecia. E aí, eu não reconhecia aquela violência que eu sofria e a pessoa que praticava também não reconhecia. E aí a gente sentou, quando eu descobri, a gente sentou e conversou e foi uma violência psicológica de relação de posse, né? E aí tem que ter os dois polos numa violência. E nesse tipo de violência psicológica mais ainda, porque acaba tendo uma abertura para ela. Não é que eu seja permissiva, mas existe uma abertura para que ela exista. E aí eu sentei com a pessoa, eu sofro violência, você comete violência. Né? E aí, como eu descobri, eu tive que conversar com aquela pessoa e os dois, né? Se depararam com um ponto super difícil. Então, assim, eu presa a um relacionamento de muito tempo, sem saber que estava presa a ele, e a outra ponta mantendo essa prisão sem saber que mantinha. Então, acabava que eu não conseguia caminhar, né, para novos relacionamentos, e ele achava que tinha uma possibilidade de se manter ali, né? Então, o belo exemplo de não reconhecer a violência, né? Claro que a minha era muito mais subjetiva, muito mais psicológica, mas quantas mulheres não reconhecem uma simples violência como com essa roupa você não sai comigo. Né? Com esse batom ou com esse tipo de cabelo você não sai comigo. E aí muitas mulheres ou muitas garotas olham para a amiga e faz, ele cuida de mim. Né? Ele me ama tanto que cuida de mim. E sente ciúmes. E aí o ciúme até é bom um pouquinho, para apimentar a relação. E é outro ponto que é também retratado no Coisa Mais Linda, né? Naquele casal que ela sofre violência sexual dentro de casa, até o ponto que ela não aguenta mais, por ajuda também da amiga que é feminista já naquela época, e ela chega a provocar um aborto, porque ela não ia conseguir ter filhos. Ela escolheu entre a carreira de cantora dela, que ele proibia, e viver a vida dela recatada e do lar. Isso. E apanhando dele o tempo todo. E sofrendo todos os tipos de violência. Todos os tipos de violência. Né? E aí a gente precisa realmente ver. Sim. Começar a entender esses pontos. E aí eu acho que os tipos de violência, todos esses outros... a gente pode abordar depois. Seria uma outra live, porque aí são mais delicados. Mas aí a gente pede... Encha um saco dela. O nosso saco, tá, gente? Ela tá começando agora, eu já tô bem familiarizada com as redes sociais. Mas ela tá começando agora a encher o saco dela. Vão lá no Instagram dela e peçam mesmo. Podem perguntar, podem mandar que aí... Quando eu fui vítima de assédio moral e sexual no trabalho, eu fui demitida 15 dias depois por não responder. Eu dei um fora e na época não entendia o que era. Eu dei um fora pra ele e ele simplesmente 15 dias depois pediu minha cabeça e fui demitida. Meu supervisor, ele era gerente da loja e meu supervisor direto ligou pra mim chorando pra dizer que eu ia ser demitida porque ele gostava do meu trabalho, ele sabia que eu era competente naquilo que eu estava fazendo. E aí, enfim, o departamento todo chorou por causa da minha saída, que era genuinamente de homens, as únicas mulheres que tinham era eu e minha amiga Verônica, e enfim... Foi isso que aconteceu, fica de experiência, a gente vai levando pra vida.
e vai reconhecendo isso em outras mulheres que talvez nem saibam. Né? Quantas de como nós já não sofremos. não sofremos e não sabemos, como já aconteceu comigo, que eu debati com você nos bastidores, Isso. né? Isso. Então, acho que era isso. Quem tiver mais sugestões, deixa eu ver se não chegou mais perguntas. Então, eu agradeço demais a participação de vocês. Vai ficar disponível por 24 horas, tá? Compartilhem com os amigos e amigas para elas entenderem como é que funciona a violência contra a mulher na internet. E é isso, a gente se encontra na próxima live. Tchau! Surgiram aí, tá, gente? Tchau, Boa noite, bom muito domingo. obrigada. Uma semana maravilhosa para vocês. Tchau!